Boa noite, amigos. Estamos ao vivo novamente aqui na Associação Espírita Francisco de Assis. Estamos iniciando o nosso trabalho público da noite, mais uma palestra pública através da live. Como vocês sabem, como a gente tem feito todas as quartas-feiras. E para a gente ter o início da nossa palestra, vamos aguardar um pouquinho para o nosso público das 8 horas. E aí, como sempre, fazermos uma prece, nos envolvermos, nos conectarmos com o mais alto, e dessa forma termos um bom trabalho que hoje vai ser feito pelo nosso irmão Enio, que vai falar sobre a prece, a oração e o culto do Evangelho no lar, que muitos de nós já praticamos, mas que é sempre bom a gente lembrar das bênçãos que são recebidas num momento como esse, e ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo, né, de tantas dificuldades, de tantas dores, mas que a gente sabe que tem o amparo do mais alto. Então, acho que podemos iniciar. Então, para a gente iniciar o trabalho da noite de hoje, nós vamos então fazer a nossa prece, elevando os nossos pensamentos ao alto e buscando a companhia do Mestre amado das nossas vidas. Amado amigo Jesus, mais uma vez aqui estamos dispostos a nos vincularmos com a tua equipe de amor, tendo a certeza de todo o amparo que temos recebido nesses dias de luta que temos vivido. Ampara-nos, Senhor, intui as nossas mentes para que possamos melhor compreender, visualizar os conteúdos da noite de hoje e desta forma permitir que o Teu Evangelho se faça cada dia mais casa em nossos corações. Envolve o nosso irmão Enio, para que ele também nos traga a sua vibração através das palavras. E envolve-nos para que tenhamos uma noite de bênçãos neste momento de palestra. Fica conosco, Senhor, envolve-nos na Tua paz. Então, com vocês, o nosso irmão Enio Medeiros. Um bom trabalho. Obrigado. Prezados amigos pela internet, nossos votos de muita paz. O recurso da oração. Que alegria, que bênção podermos contar com este recurso extremamente eficiente que está ao alcance de todos nós e que muitos de nós ainda não nos utilizamos como poderíamos desta fonte inesgotável que é a oração. Especialmente nestes dias de tumulto material, de tumulto mental, ondas de pessimismo que muitas vezes nos deixamos envolver quando determinada notícia surge e vem até nós, sem nos apercebermos, muitos de nós
acabamos nos deixando envolver pelo aspecto sombrio de determinadas colocações, nem sempre verdadeiras, e desavisadamente resvalamos por corredores difíceis, porque cada um de nós é o resultado do que pensa. E uma pessoa que pensa mal, vive mal. Então, é extremamente importante termos o cuidado com os nossos pensamentos. Os que estudamos o Espiritismo sabemos do significado das ondas mentais. Sabemos que cada um de nós, através da mente, somos uma antena que transmitimos e que recebemos as ondas mentais. E que por isso temos que ter muito cuidado para mantermos um bom padrão mental e, por consequência, para vivermos bem. Podemos imaginar o grande desafio que é mantermos-nos em harmonia em dias de tumulto, nos dias atuais. E poderíamos nos perguntar aonde buscarmos esse equilíbrio emocional, essa serenidade que todos nós necessitamos. Porque nós vemos ao nosso derredor as pessoas todas, como é natural, enfrentando os desafios, os obstáculos e muitas vezes se deixando absorver por esses desafios. Como já falamos, se deixando dominar pelo pessimismo, pelas dificuldades que aumentam de grau de quando em quando. Então, como é que nós vamos buscar estes recursos se não os temos no mundo à nossa volta? Então, é que chegamos à conclusão que precisamos encontrar um local onde existam estes recursos de forma abundante. E esse local já nos asseverou, já nos advertiu Jesus, quando esteve fisicamente entre nós. Está no mundo interno. O reino de Deus, disse o Mestre de Nazaré, está dentro de vós. Nessas profundezas tão pouco visitadas, o nosso mundo interior, que todos temos possibilidade de visitar, mas que para tal exige alguns fatores essenciais: o silêncio mental, o recolhimento, a aquisição de hábitos novos, de vivermos um pouco menos o mundo de fora e começarmos a visitar um pouco mais o mundo de dentro, dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Nós outros, os ocidentais, nos deixamos envolver pela loucura desenfreada dos compromissos do dia a dia. Não temos ainda, na maioria de nós, o hábito da meditação, que nos vai possibilitar, que nos vai trazer os recursos necessários para uma vida de maior equilíbrio, começando pela mente e se espraiando pelas nossas ações, pela nossa conduta e assim por diante. Ao estudarmos o Evangelho de Marcos, especificamente no capítulo 11, versículo 24, nós vamos ver aquela conhecida passagem que fala da oração, que diz que seja o que for que peçais na oração, crede que obtereis e concedido vos será o que pedirdes. Então, fala da confiança de pedirmos e da certeza de que obteremos. Não exatamente aquilo que pedimos muitas vezes, porque nem nós sabemos exatamente o que é melhor para nós. Quantas situações em nossas vidas surgem e num primeiro momento nós achamos excelentes e com o passar do tempo elas acabam se revelando
nem tão boas assim. E algumas vezes até acabam se revelando em fatores negativos. Da mesma forma, algumas situações que chegam em nossas vidas, que surgem, e num primeiro momento nós achamos que são negativas, e com o passar do tempo, apesar das dificuldades e tudo mais, acabam se transformando em fatores extremamente positivos. Então, é necessária a confiança na divindade, nesse Pai de amor que nos criou, e pedirmos que nos aconteça o que será, o que é de melhor para nós, que muitas vezes nem nós sabemos. Então a fé é essa confiança, e a doutrina espírita nos propõe a fé raciocinada, porque mais importante que crer é saber. Saber que somente nos acontece aquilo que nós temos necessidade. Saber que nós estamos aonde necessitamos, como necessitamos estar. Estamos convivendo com aquelas personalidades que necessitamos, no meio a que fazemos jus. Porque a vida é um constante semear e colher. Então, essa lógica, esta certeza, vai nos dando estrutura emocional para confiarmos, para termos a certeza de que estamos aonde necessitamos estar. O querido espírito Manuel Filomeno de Miranda, na obra Tormentos da Obsessão, fala dessa passagem do Evangelho de Marcos, falando do mecanismo da oração. E ele diz, em razão deste mecanismo, referindo-se à oração, ser miraculoso e ter a capacidade de modificar a realidade do ser. Num primeiro momento, talvez cause espanto, porque para algo modificar a nossa realidade, é necessário que se traduza em ações, em feitos. Alguns de nós equivocadamente pensa que a oração não é um ato concreto, mas em verdade é. E de fato, esse mecanismo, ele produz um verdadeiro fenômeno, porque consegue sim alterar a nossa realidade. Normalmente nós modificamos a nossa realidade através das nossas atitudes. Mas se mergulharmos um pouco mais profundamente e nos vermos como seres espirituais, nós vamos ver que através da oração nos é possível atingir níveis que normalmente não atingimos. Equivale dizer que existem orações e orações. Aqui nós desejamos nos referir nessa capacidade de abrirmos a alma e buscarmos a criatura, a ligação com o Criador, e permitirmos que os nossos sentimentos verdadeiros se expressem. Trazemos, muitos de nós, dificuldades nesse sentido em razão da educação que recebemos. Muitos criados em lares com determinadas religiões, que umas nos castraram, outras nos mostraram a impossibilidade de atingirmos algo maior porque somos imperfeitos. Então, para muitos de nós, rezar, orar, é se desencobrir de uma tarefa, é se liberar de um dever. Mas nós aqui falamos da oração no seu sentido mais profundo, dessa ligação da criatura com o Criador, dessa fala de amigos. E como é que se conversa com um amigo? Com reservas, com cuidados, com precauções ou com a alma? Porque justamente estando diante de um amigo, não é necessário que tenhamos nenhuma reserva. Então, quando nós
de fato conseguimos nos abrir, quando nós fechamos os nossos olhos e nos recolhemos para orar, consciente de que estamos movimentando forças inimagináveis muitas vezes. Porque o nosso sentimento, a nossa emoção é capaz de atingir, é capaz de movimentar obstáculos, de transpor distâncias que por vezes nos escapam à percepção. Quando conseguimos atingir esse ponto de falarmos com a alma, de expressarmos os nossos sentimentos mais profundos, é que se estabelece uma ligação com o mais alto. E é nesse sentido que está o aspecto miraculoso, porque passamos, quando atingimos esse ponto, a conviver com energias, com vibrações que não são comuns no meio em que nós estamos inseridos. Então, de fato, se estabelece a ligação entre a criatura e o Criador. E passamos a aurir de benesses que fora de questão não encontramos no meio em que convivemos. Ou seja, nos é possível reabastecermos, renovarmos-nos. Então é óbvio que ao orar, nós, os espiritistas, não vamos supor que virá algum espírito que vai nos conduzir e nos apontar o caminho da solução, mas nos permite a renovação. Porque muitas vezes, no meio da problemática, do desafio, ficamos aturdidos, vivenciando o momento de testemunho, o momento de provação, que é natural a todos nós, ficamos um pouco perdidos e não encontramos a saída, embora ela esteja logo à nossa frente. Através da oração, nós nos reabastecemos, nos renovamos. E nos é possível, agora renovados, olharmos a vida e as dificuldades sob um outro ponto, através de um outro viés, agora otimistas, tudo em razão de termos alterada a nossa condição emocional através da oração. Já não somos os mesmos porque nos reabastecemos na oração. Então, meus amigos, utilizemo-nos deste recurso quando estivermos diante de situações dolorosas, porque todos nós as vivenciamos. Ninguém há que viva uma vida de 40, 50 ou mais anos que não receba a visita do irmão sofrimento e da irmã dor. É natural, faz parte do nosso cardápio existencial. Então, nesse momento, busquemos recolhermos-nos e busquemos diluir na oração. Em outras palavras, diante da nossa pequenez, empenhados em equacionarmos os desafios que a vida naturalmente nos apresenta, após tentativas variadas, sem êxito, busquemos o recurso da oração e utilizemo-nos da possibilidade de diluirmos estes conflitos com um amigo de todas as horas, o amigo incondicional que tem aguardado por nós, Jesus. Vinde a mim, disse-nos ele, todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregado, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Porque o nosso é um fardo pesado de incompreensões, de ignorâncias, naturais a todos aqueles que estamos no caminho da perfeição, em busca de nos melhorarmos. É natural que iremos tropeçar e cair, mas nos é lícito, como filhos de Deus que somos, utilizarmos-nos do recurso de dividirmos o fardo. Então, meus amigos, quando as portas estiverem fechadas,
quando a vida se nos apresentar dificuldades e obstáculos, recolhamo-nos na oração e dividamos o pesado fardo com um amigo de todos os momentos. Você que nos assiste, que é jovem, adolescente e que tem ouvido falar da figura de Jesus, não o tenha como uma figura bíblica, não o tenha como uma moldura religiosa. Aprenda, meu amigo, a ter Jesus como o melhor dos amigos, aquele com quem nós podemos contar diuturnamente, o tempo todo. Não pode haver tesouro maior do que ter a certeza que, ao fechar os nossos olhos e elevarmos sinceramente os nossos pensamentos, eis que o recurso se faz. Os espíritos amigos, os espíritos nobres, que já viveram o que nós estamos vivendo, que já passaram pelo que nós estamos passando, não perdem sequer uma oportunidade de vir estender a mão, de vir auxiliar àqueles que solicitam. Então, fica a sugestão de que nos utilizemos deste recurso precioso, deste verdadeiro tesouro que é a oração. E não nos preocupemos com fórmulas, com palavras de eruditas. Sejamos simples. Lembremos-nos que entre amigos não devem existir formalidades. Sejamos como realmente somos e falemos de coração a coração, com a certeza de que jamais um pedido, uma súplica fica sem resposta. Por vezes, não seremos atendidos como imaginamos ou como gostaríamos, mas o bem, o melhor, sempre se encaminha e surge nas nossas vidas, dentro daquilo que necessitamos. Não nos esqueçamos que estamos numa caminhada constante e o bem se movimenta e as situações vão surgindo de N formas, de N maneiras. Alguns de nós, equivocadamente, pensam que esse exercício mental de se recolher e de parar é perda de tempo. Na verdade, estamos ganhando tempo, porque ao nos recolhermos, renovamo-nos e renovados, estamos em melhor equilíbrio emocional. As nossas escolhas, as nossas ações se fazem mais tranquilas, porque no mundo de dentro trazemos este tesouro e cultivando-o iremos errar menos. O querido espírito Leon Denis, na sua obra fantástica, intitulada O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala no capítulo que se refere ao pensamento, dizendo que o ser humano é como o mar, é como o oceano. Ele é revolto na superfície, mas a exemplo do oceano, é calmo na sua profundidade. Todos nós, diz ele, temos um recanto seguro na profundeza do nosso ser. A questão é que poucos, raros, são aqueles que descem até esse recanto seguro. Então, que nós possamos despertar para estes potenciais que trazemos. Somos filhos de Deus e isso é fator que nos legitima a utilizarmos-nos destes recursos.
Se formos fazer uma tarefa, uma viagem, uma entrevista, que nos custa pararmos alguns minutos e evocarmos a presença de Jesus, de nosso protetor espiritual, que todos temos um amigo que caminha conosco, pedindo a intuição, pedindo o envolvimento, a proteção. Mentalmente faz uma grande diferença, porque saímos do contexto trivial e colocamos-nos mentalmente em uma faixa mais nobre, mais tranquila, de energias de equilíbrio. E isso faz com que nós nos renovemos para prosseguirmos na tarefa, na caminhada. E também queremos falar um pouquinho do Evangelho no lar. É algo formidável. Quem de nós não tem 10 minutos, 15 minutos na semana para dedicarmos a alguns momentos, abrindo o nosso lar, abrindo as portas do nosso lar para que Jesus se faça mais presente. Então nós vamos escolher um dia da semana, um determinado horário, porque os benfeitores espirituais se programam e virão ao nosso encontro, participar conosco. Mas se em nosso lar, aqueles que ali convivem não têm tempo, ou não concordam, ou não querem por uma razão qualquer, isso não é impedimento. Façamos a sós, não há problema nenhum. Tomemos do Evangelho segundo o Espiritismo ou de um livro que traga um conceito edificante, a Bíblia ou o livro da religião de cada um, que nos remeta à figura de Jesus, de Deus. Abramos o livro ao acaso, oremos. Podemos fazer uma pequena leitura de um pequeno trecho. Se estivermos num pequeno grupo, abrir para os comentários, sem discussão, mas para que um ou outro dê o seu entendimento. Se preferirmos, podemos também colocar um vasilhame com água, porque os benfeitores que irão visitar o nosso lar irão depositar naquela água o de que necessitamos, propriedades medicamentosas que nos irão auxiliar. Ademais, é um momento em que nós demos um basta no mundo de fora e nos voltamos um pouco para as questões do Evangelho, chamando a nós mesmos que nem tudo é matéria, permitindo-nos refletir um pouco sobre os valores espirituais, que em verdade serão aqueles que irão conosco para o além-túmulo, para a eternidade. Vale a pena, meus amigos, vale a pena cultivar o Evangelho de Jesus, porque são energias que nós vamos movimentando pelas nossas escolhas, pequenas escolhas, simples atitudes que vão aos poucos mudando, mas que vão saneando o mundo à nossa volta, transformando-nos pouco a pouco em pessoas mais tranquilas, melhor equilibradas, porque estamos buscando cultivar momentos voltados para a alma. Como é bom quando conseguimos organizar as nossas questões no lar, no trabalho, no jardim, o que for. Imaginemos como é saudável e positivo quando nós conseguimos organizar o mundo de dentro através da oração, voltando-nos um pouco para as questões da alma. Aproveitemos esse momento pandêmico
que nos está ensejando diversos aprendizados, que nos está mostrando valores que até então eram por vezes desconsiderados, os valores imperecíveis, aqueles que levaremos para a eternidade, os valores da alma. Que possamos, meus amigos, refletir um pouco e investirmos um pouco dos recursos nas questões do espírito, no ser que somos, porque bem sabemos que dia chegará em que este escafandro, esta máquina, que é o corpo físico, irá tombar sem vida por uma ou outra razão. E dela se vai evadir o ser que somos, o espírito imortal, levando consigo as conquistas da alma. Meditemos a respeito. Vale a pena. Convidamos a todos agora para elevarmos-nos em pensamento a Jesus, o amigo incomparável das nossas vidas. Imaginemos, meus amigos, o Nazareno adentrando-se, aproximando-se de nós, abrindo seus braços e nos envolvendo em dúlcidas vibrações de amor e de paz. Deixemo-nos envolver pela presença deste amigo. Permitamos que as vibrações do seu amor penetrem o nosso ser, inundem os nossos lares, envolvam os nossos familiares. Rogando a ti, amigo amado, que possas nos amparar, dando-nos bom ânimo e coragem para os enfrentamentos que se fazem necessários. Que a tua paz, Jesus, permaneça conosco, que o teu amor nos envolva a todos, hoje e sempre. Desejamos a todos votos de muita paz. E obrigado por terem estado conosco. E até a próxima quarta-feira, aqui na Sociedade Espírita Francisco de Assis. Um abraço.